Olha, investir em fundos imobiliários é uma maneira fantástica de entrar no mercado de imóveis. Mas para fazer isso do jeito certo, a gente precisa falar a língua desse universo. E essa língua, sabe, ela é falada com indicadores que mostram a real saúde de um fundo. Neste nosso guia, a gente vai montar um verdadeiro kit de ferramentas. Vamos passar pelos indicadores de valor e renda, depois pelos de risco e dívida, dar uma olhada nos fatores específicos de cada ativo e, no final, juntar tudo isso com a importância da gestão e da diversificação. Ok, vamos começar a montar esse kit então. O objetivo aqui é bem direto: ter em mãos as mesmas ferramentas que os analistas profissionais usam. Pense que cada indicador é uma peça de um quebra-cabeça. E só quando a gente junta tudo é que a imagem completa do investimento aparece. Vamos começar pela parte que normalmente brilha mais os olhos: o dinheiro. Esses primeiros indicadores ajudam a gente a responder duas perguntas que são fundamentais. Qual é o valor justo desse fundo e qual a capacidade que ele tem de gerar renda de forma consistente? E o primeiro da lista, claro, é o Dividend Yield, o famoso DY. Ele é a estrela dos FIIs. De um jeito bem direto, ele mostra o retorno que o fundo pagou em dividendos nos últimos 12 meses com base no preço da cota de hoje. É o nosso primeiro termômetro de renda. Mas olha só, o mais interessante sobre ele é o alerta que ele pode trazer. Um dividend yield muito alto parece ótimo, né? Mas nem sempre é. Às vezes, isso é um sinal de que o preço da cota despencou por algum problema sério, tipo a saída de um inquilino importante, ou simplesmente que aqueles dividendos não vão se sustentar. Por isso, a gente sempre tem que olhar a qualidade dos imóveis e a previsibilidade da receita. Isso vale mais do que um número isolado. O P sobre VP é outro clássico. Basicamente, ele nos diz se o mercado está pagando mais ou menos pelo fundo do que o valor contábil dos seus ativos. É como comparar o preço na prateleira da bolsa com o valor real do patrimônio, dos tijolos mesmo. E é aqui que mora o detalhe. Um PVP abaixo de 1 pode sim ser uma oportunidade, ou pode ser um baita aviso de que tem algo errado com os imóveis. Do mesmo jeito, um PVP acima de 1 pode ser um prêmio justo pela qualidade da gestão dos ativos, ou pode ser que o fundo só esteja caro mesmo. A conclusão aqui nunca é automática. Agora, o cap rate, ou taxa de capitalização. Essa é uma métrica que vem lá do mundo imobiliário raiz. Ele mede a renda operacional que o imóvel gera em relação ao valor dele, ou seja, mostra a eficiência da propriedade em si, sem os efeitos financeiros. E para a gente calcular o cap rate, a gente usa justamente o NOI, a receita operacional líquida. Pense nele como o resultado que os imóveis geram depois de pagar todas as despesas da operação, mas antes de pagar juros e impostos. É o lucro bruto da operação imobiliária, um indicador puro da saúde dos ativos. Certo. Agora que a gente já entendeu como medir valor e renda, vamos virar a moeda e olhar para o risco. Essas próximas ferramentas servem para a gente avaliar a solidez e a segurança do fundo, investigando seus possíveis pontos fracos. A vacância, olha, esse talvez seja o maior fantasma de um fundo de tijolo. É bem simples, ela mede quanto do imóvel está vazio. E um imóvel vazio não só não gera receita, como continua dando despesa, como condomínio e IPTU. É um vazamento direto no caixa do fundo. E aqui é importante separar as coisas. A vacância física é o espaço vazio medido em metros quadrados. Já a vacância financeira mede o impacto dessa área vazia na receita. Ela é até mais precisa porque leva em conta que, no mesmo prédio, uma sala pode ter um aluguel mais caro que a outra. Seguindo, temos o LTV, ou Loan to Value. Ele mede o nível de endividamento de um fundo. Ele simplesmente compara o tamanho da dívida com o valor total dos ativos. Quanto maior o LTV, mais alavancado o fundo está, ou seja, mais dívida ele usou para financiar suas operações. Então, o ponto crucial é que a alavancagem é uma faca de dois gumes. Se o cenário for positivo, ela pode multiplicar os ganhos. Mas, se o cenário vira com juros subindo ou a vacância aumentando, essa dívida pode sufocar o fundo, comendo toda a receita e colocando o patrimônio em risco. Bom, a gente sabe que nem todo FE é igual. Um fundo de shopping é muito diferente de um fundo de recebíveis, por exemplo. Por isso, nosso kit de ferramentas precisa ter instrumentos especializados para cada tipo de ativo. Vamos ver alguns agora. Para os fundos de papel, aqueles que investem em dívida imobiliária, como os CRIs, a análise muda de figura. O foco vai para a qualidade do crédito e para a economia. A gente precisa entender a qual índice os títulos estão ligados, qual o prazo médio de recebimento deles, o que o mercado chama de duration, e, principalmente,
como eles reagem às mudanças nos juros e na inflação. Agora, voltando para os fundos de tijolo, o tipo de contrato de aluguel é decisivo. Os contratos típicos são os mais comuns, mais flexíveis, mas o inquilino pode sair com mais facilidade. Já os atípicos, muito usados em galpões logísticos feitos sob medida, são de prazo bem longo e têm multas de rescisão altíssimas. Isso garante uma receita muito, mas muito previsível. Olha, até agora a gente falou muito de números, né? Mas um fundo imobiliário é feito também de estratégia e de pessoas. A análise dos números não serve para nada sem uma boa avaliação da qualidade, que passa pela diversificação e, acima de tudo, pela gestão. E essa imagem aqui ilustra um dos pilares da segurança, a diversificação. Pensa bem, um fundo que depende de um imóvel só ou de um inquilino só está correndo um risco gigantesco. Espalhar os investimentos por diferentes ativos, setores e lugares criam uma rede de proteção contra problemas pontuais. E com isso chegamos ao fator humano. Um gestor bom pode transformar um portfólio mediano em um ótimo investimento. E um gestor ruim, bom, ele pode destruir valor mesmo tendo os melhores ativos na mão. É fundamental olhar o histórico do gestor, as decisões que ele tomou em momentos de crise e, o mais importante, ver se os interesses dele estão alinhados com os de quem investe no fundo. Pronto, chegou a hora de juntar todas as peças do nosso quebra-cabeça. Nenhum indicador desses funciona sozinho. A análise de verdade nasce da conexão entre eles, formando uma história coerente sobre o que é aquele fundo. Essa frase resume perfeitamente a nossa jornada. Os números são um ponto de partida, nunca o de chegada. Um fundo imobiliário é um ecossistema, onde a renda depende da qualidade do patrimônio. E tudo isso é impactado pelas decisões da gestão. No fim do dia, é isso. FIs são renda, patrimônio e gestão. Tudo junto e ao mesmo tempo. E fica aqui a reflexão final. A partir de agora, ao olhar para um fundo imobiliário, a pergunta não deve ser só qual o dividend yield. A pergunta de verdade é: o que a combinação de todos esses indicadores me conta sobre a história e, principalmente, sobre o futuro desse fundo? Encontrar essa resposta, essa é a chave para uma boa análise.